Olá, querido, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida, pastor Adriano Moreira, e mais essa oportunidade junto com você para falarmos de um outro assunto neste mês de dezembro que tem a ver com o Natal. Um assunto polêmico, um assunto de fé, um assunto que tem a ver com dogma, virgindade perpétua de Maria. Mas antes de tudo, eu gostaria de que você se inscrevesse em nosso canal, que você clicasse no sininho, que você comentasse, curtisse, compartilhasse com outros e também nos siga em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para que você nos permita chegar a muitas outras pessoas. Então, se não é um inscrito, faça, e se já é, compartilhe, curta e clique no sininho e nos acompanhe. Então, venha comigo neste assunto tão sério, tão importante, tem a ver com dogma e é um assunto de fé. Quando falamos de virgindade perpétua de Maria, estamos falando de um dogma caríssimo para a fé católica. Não podemos aqui, nesse momento, desrespeitar a fé de ninguém, mas é um assunto que existe divergência de credos. Portanto, não podemos, por exemplo, tomar e tornar um dogma como algo mais importante que as Escrituras Sagradas. Jesus, inclusive, denuncia isso em Marcos capítulo 7, verso 13, quando ele denuncia aqueles líderes de então, de que eles faziam dos seus dogmas e tradições algo maior do que a própria Escritura. A fé protestante reformada tem as Escrituras como nossa regra, e única regra de fé e prática, inclusive como autoridade absoluta de fé e de prática. Por isso que uma das solas, dos somentes da Reforma Protestante era sola scriptura, somente as Escrituras. Portanto, com base desses postulados da Reforma Protestante, o que as Escrituras nos dizem a respeito? Primeiro, Maria e José tiveram relações íntimas. Isso está no texto de Mateus, capítulo 1, verso 24 e 25, que nos diz assim: Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto, em algumas versões até que, ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Esse é um dos textos que ficam claros para nós, que esse até que, inclusive à luz dos originais gregos, que não é possível aqui a gente abordar todos esses parâmetros, deixa-nos muito claro que até o nascimento de Jesus, portanto, após o nascimento de Jesus, essa relação íntima, essa relação conjugal, essa relação sexual entre o casal aconteceu. Então, o até que é até a luz, isso a luz do original, é até que Jesus nascesse. E aí, após então, José e Maria passam a ser um casal conforme as Escrituras, inclusive, também nos ensina. E Paulo deixa muito clara essa doutrina em 1 Coríntios capítulo 7, verso 4 e 5, em que um casal não deveria ficar sem a sua relação conjugal como um dos mandamentos e das verdades do casamento. Segunda coisa importante a ser dita é: Jesus teve irmãos. Mateus capítulo 12, verso 46 e 47, diz-nos assim: Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam ao lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Aqui é um texto que nos ajuda, inclusive, à luz do original grego do Novo Testamento. Porque a palavra mãe aqui é a palavra mater, que significa aquela que é a geradora, a mãe biológica. E a palavra irmãos aqui neste texto é o adelphos do grego, que significa nascidos, ou do mesmo pai e da mesma mãe, ou somente do mesmo pai, ou somente da mesma mãe. Mas aqui está se falando do adelphos, que são irmãos sanguíneos, co-irmãos, ou irmãos completamente do pai e da mãe, ou co-irmãos, somente do pai ou somente da mãe. E é interessante
que, à luz da hermenêutica, quando outros textos comprovam a mesma verdade, trazem a mesma lição, isso se corrobora, isso se fortalece, isso se estrutura. E nós temos em Mateus, capítulo 13, versos 55 e 56, a mesma citação, usando os mesmos termos originais gregos. Nós também temos em Marcos, capítulo 3, verso 31 e 32, mesmo texto sendo citado pelo evangelista Marcos, usando os mesmos termos gregos, mater e adelphos. Temos ainda em Lucas, capítulo 8, verso 19 e verso 20, Lucas também relatando a mesma passagem, usando os mesmos termos gregos, mater e adelphos. E ainda temos o mesmo autor que é Lucas, em Atos, capítulo 1, verso 14, também se referindo à mãe de Jesus e aos irmãos de Jesus, usando especificamente os mesmos termos, mater e adelphos. E é importante dizer que aqueles que fazem apologia à virgindade perpétua de Maria chegam a dizer que o termo adelphos pode ser traduzido por primos. E aí a gente tem, entre outras citações aqui, só uma que é bem específica e pode nos ajudar, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um cara poliglota do seu tempo e que foi um dos grandes autores do Novo Testamento, que mais escreveu livros no Novo Testamento. Quando lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 10, ele está se referindo a Marcos e a Barnabé como primos, ele usa o termo anepsios. Lá é primo, anepsios, no termo grego. Enquanto Paulo, quando em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5, está falando sobre os irmãos de Jesus, ele também vai usar o termo adelphos. Então, o próprio apóstolo Paulo, usando dois textos distintos, um para falar de irmãos e outro para falar de primos, quando ele está falando de primos, Colossenses 4,10, ele usa o termo anepsios. E quando ele está falando, inclusive, dos irmãos de Jesus, que é em 1 Coríntios 9, verso 5, ele está usando o termo adelphos. Outra coisa importante a ser dita é que o Antigo Testamento, ele diz que Maria teria filhos. Lá, o texto do Salmo 69, versículos de 7 a 9, o salmo inteiro é um salmo messiânico. E os versículos de 7 a 9 dizem assim: Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultaram caem sobre mim. Aqui há uma profecia que é messiânica e que está exatamente dizendo que Jesus fala da mãe e ao mesmo tempo está falando dos irmãos de Jesus. E o evangelista João, no capítulo 7, verso 5 do seu evangelho, ele vai citar essa referência, aplicando a Jesus, inclusive para falar da rejeição que a princípio Jesus teve dos seus irmãos consanguíneos. E, mais uma vez, o texto vai usar o termo mater e também vai usar o termo adelphos. Maria estava automaticamente sendo aqui citada de forma indireta, sendo citada, porque está falando de mãe, está falando dos irmãos e usando-se o mesmo termo. Por isso, eu quero dizer que, respeitando a toda a fé católica, respeitando a qualquer outra fé ou qualquer outro credo, nós nos baseamos naquilo que a Escritura nos diz e nos informa. E à luz de todo o contexto bíblico, essas são verdades que nós não podemos negar. Quero ainda acrescentar dizendo que a Bíblia vai nos ensinar que Maria estava perto da cruz quando Jesus morre, e automaticamente esse texto, que até foi mal utilizado, João capítulo 19, verso 25, Jesus está de alguma forma preocupado com a mãe, que a princípio parece não estar tendo ou não teria o auxílio dos seus irmãos consanguíneos para ser sustentada, para ser amparada, para ser cuidada e provavelmente já também de uma certa idade. Portanto, quando ele vai dizer para João, eis aí a tua mãe, e vai dizer para Maria, eis aí o teu filho. É mais uma questão de estar passando uma responsabilidade de cuidado de um para com o outro. E a Bíblia também vai citar pela última vez
Maria em Atos capítulo 1, verso 14, que é um texto que aqui nós já fizemos menção dele. Maria estava com os apóstolos no dia do Pentecoste. Portanto, o que eu quero encerrar dizendo é que a Bíblia Sagrada não nos autoriza a poder afirmar que Maria ela tenha tido uma virgindade perpétua. E, inclusive, esta teologia e esse dogma, ele vai surgir a partir de um texto chamado Proto-Evangelho de Tiago, que é um texto considerado até apócrifo. E é a partir daí que começa essa ideia e essa doutrina, e que alguns até antigos já defendiam de alguma forma. E eu encerro com um texto que é de Lucas capítulo 1, verso 46 a 49, dito por Maria, quando ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Então, com todo o respeito a esta mulher que foi escolhida por Deus para ser aquela que seria a genitora do Cristo, do Deus encarnado, tudo quanto ela representou, que assim seja aqui registrado. Porém, não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma, nem que ela é uma divindade ou mediadora, tampouco que ela tenha uma virgindade perpétua. Que Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.